Exulta no Senhor meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus. Este é um salmo que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, que na verdade é uma oração de gratidão a Deus da nossa matriarca Ana, mãe de Samuel, que depois de um período de longa provação, privada da graça, que era considerada a regra, símbolo da bênção para uma mulher casada. A geração, a perpetuação da prole, sinal do favor, da bênção divina, da graça do Senhor a uma família. Tanto que, na mentalidade daquela época, uma mulher que não pudesse engravidar era tida como não abençoada por Deus. E não era vista, por causa disso, com bons olhos, nem pelo seu esposo, nem pela sua família, sua tribo, sua cidade. Por isso, se compreende, porque no capítulo 1 desse mesmo livro, ela se dirige com tanta aflição e confiança em Deus, e ora balbuciando, sem pronunciar palavras, apenas movimentando os lábios, o que leva alguém a interpretar que ela está fora de si, ébria. E ela explica: eu estou rezando a Deus, sua prece foi ouvida, o favor de Deus veio depois de tanta súplica, depois de um longo período de espera. Em Ana, nós temos ao mesmo tempo a ilustração de uma humanidade infértil, mergulhada no pecado, fadada apenas à morte, que é incapaz de receber uma graça, a graça da salvação. O menino que vai nascer de Ana chamar-se-á Samuel. Será logo oferecido a Deus, consagrado ao Senhor, e isso é citado explicitamente por Ana: ouve, meu Senhor, por tua vida. É o que ela diz ao sacerdote Eli: eu sou a mulher que esteve aqui, orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. Por isso eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só a Ele sirva em todos os dias de sua vida. Esta figura, Ana, que vai ver o seu filho se tornar um dos juízes de Israel. Samuel está um pouco antes do rei Saul. No ocaso, por assim dizer, do período dos juízes, narrado pelo livro do mesmo nome. É o período de Sansão, de Aode, é o período de Débora, de Otoniel e de outros juízes. É o período de transição que vai entre a tomada da terra prometida por Josué até a instituição da realeza. Saul, que acabou se suicidando na batalha de Gilboé, e depois o grande rei Davi, e depois se segue o seu filho Salomão, e depois Roboão, quando acontece o cisma de Israel, Reino do Norte, capital Samaria, Reino do Sul, capital Jerusalém. O Reino do Norte vai desaparecer no ano 721 com a invasão da Síria. E o Reino do Sul, Judá,
capital Jerusalém vai desaparecer no ano 586. Quando a tribo de Judá vai para o cativeiro de Babilônia, os reis desaparecem, mas a fé de Israel, confiando nas promessas que o Senhor Deus faz a Davi, de que a sua realeza perduraria e no seu trono sentar-se-ia aquele que governaria Israel com o cetro de ferro. Profecia citada, aliás, com todas as letras pelo arcanjo Gabriel, a Santíssima Virgem Maria, no mistério da Anunciação. Essa figura para nós é importante, Ana, primeiro, pela confiança que ela tinha em Deus, que não permitiu que ela esmorecesse, que ela desanimasse do propósito de pedir sempre, pois esta é a vontade de Deus. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7, dirá, e esse é o melhor versículo para explicar, para ilustrar o atrevimento, a ousadia, a tenacidade de Ana, que tanto pediu que acabou sendo ouvida. Aspas, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que procura, acha, todo aquele que bate, a porta se lhe abre. É a mesma ousadia da inconveniente viúva inoportuna, no capítulo 18 do Evangelho segundo Lucas, que começa assim. O Senhor narrou esta parábola para mostrar porque devemos rezar sem jamais deixar de fazê-lo. Viúva atrevida, que não deixa em paz o juiz iníquo, que não teme a Deus e não se preocupa com ninguém, mas que diante da insistência implicante desta viúva, faze-me justiça contra o meu adversário, resolve atendê-la. O final dessa parábola, Lucas capítulo 18, versículo 8, aliás, a única parábola que termina com uma pergunta, dentre tantas de Jesus, esta da viúva inoportuna, da viúva, em linguagem nordestina, mala pesada e sem alça, que reza a Deus e não desanima. Jesus termina com uma pergunta. Lucas 18, versículo 8. Quando o Filho do Homem vier, acaso encontrará fé sobre a terra? Mas que pergunta constrangedora. É como se Jesus dissesse, eu virei em breve, e quando eu vier, será que eu vou encontrar alguém que acredita? Alguém que é capaz de rezar com confiança sem jamais deixar de fazê-lo? Ou eu vou encontrar uma igreja de muita gente, mas gente sem fé? É uma pergunta extremamente constrangedora. Em todo caso, esta mulher, Ana, que agora vê se cumprir na sua vida aquilo que diz o Salmo 126, os que semeiam entre lágrimas, ceifarão com alegria. Quem parte, parte chorando. Quem volta, volta sorrindo. E, na verdade, esse salmo narra a epopeia do povo de Deus que parte desmoralizado, desmotivado, desesperançado. Um bando de maltrapilhos. O rei Sedecias, que acabou de ver os seus filhos sendo mortos na frente dele, pois o último rei de Israel foi ele. E Nabucodonosor fez um ritual macabro para desmoralizar o rei e os que escaparam do massacre depois da invasão de Jerusalém. Matou os filhos de Sedecias na frente dele e depois furou seus 2 olhos. E o coitado do rei, com o povo, os que escaparam, partiram para o exílio. Obviamente que essa geração toda morreu lá. E a geração que vai voltar 70 anos depois é uma geração já segunda e não essa primeira. Pois bem, o Salmo 126 ilustra isso.
Quem parte, parte chorando. Quem volta, volta sorrindo. A humanidade, que depois do pecado de Adão, muito chorou, muito esperou, muito aguardou. E Deus Todo-Poderoso, cuja pedagogia comporta o que para nós significa muito tempo, porque de Adão até a Santíssima Virgem Maria foi necessário tanto tempo para que ocorresse, se concretizasse o mistério da encarnação. O Salmo 89 tem uma resposta muito bonita. Para Deus, 1000 anos são como um dia que passou. O que para nós parece muito tempo, para Deus não significa nada, porque Ele é eterno. Ele não está sujeito ao tempo. O seu agir é eterno. Ele não é condicionado pelo antes e pelo depois. O que para nós parece muito tempo, para Deus não significa nada. Na sua onipotência e na sua divina e perfeita providência, Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Plenitude dos tempos. Deus considerou, a hora é essa. Deus considerou, o momento é esse. Deus considerou, a virgem é essa. Deus considerou, o país é esse. A cidade é essa. Encarnação, o pobre vilarejo de Nazaré. Nascimento, a pequena cidade de Éfrata, Belém, também pobre, colada com a grande Jerusalém. Jerusalém cercada de pequenas cidadezinhas. Belém ali, Betânia acolá. Foi ali que Deus escolheu para nascer. A alegria de Ana evoca a alegria da humanidade que um dia vai extasiar-se com outra judia. Esta virgem, não casada, mas prometida em casamento, uma garota que se assustou com a visita do arcanjo, que meditava, que indagava, como se fará isso? Amados, a virgem que num primeiro momento experimentou o sobressalto, agora está cheia de alegria. Nossa Senhora parece que sabia de cor o canto de Ana, que foi o salmo que acabamos de cantar com o jovem, e meus parabéns. Espero que vocês, em cada missa, inclusive as missas de semana, salmo é para ser cantado todo. Os salmos, o saltério, os 150 salmos da Bíblia, não foram compostos para serem lidos, mas para serem cantados. Jesus cantou os salmos na instituição da Eucaristia, na narrativa do evangelista Lucas. A primeira missa instituída por Jesus, a instituição da Eucaristia, Jesus cantou os salmos, essa é a tradição. Por isso, por uma razão grave, se pode ler as estrofes e cantar o refrão. Mas o correto foi o que aconteceu hoje. O salmo todo cantado. Salmo, estritamente falando, não é leitura da missa. É leitura porque é um livro da Bíblia. Mas não é leitura a ser proclamada. É leitura para ser cantada. E foi tão bonito. O canto de Nossa Senhora tem muitos paralelos com o canto de Ana, que é a continuação da primeira leitura, porque o salmo de hoje está no capítulo 2, que se segue a leitura primeira, que está no capítulo 1, do primeiro livro de Samuel. Meu coração exulta no Senhor, minha fronte se eleva no meu Deus. Os arcos dos fortes foram quebrados, foram dobrados, os fracos se vestiram de vigor, os saciados se empregaram por um pão, os pobres e os famintos se fartaram. A estéril deu à luz, a mãe de muitos filhos definhou. Reparem que a Ana aqui faz uma espécie de diaposição, justamente para mostrar que
O que para os homens é impensável, o que para os homens é imprevisível, para Deus é possível. Aliás, o arcanjo Gabriel já disse isso para Nossa Senhora, quando perguntou: como se fará isso se eu não conheço homem algum? Nossa Senhora quer entender. É uma pergunta, é uma dúvida que quer esclarecimento. E o arcanjo explica, citando a parenta dela, que concebeu em idade avançada. E a frase que interessa é esta: para Deus nada é impossível. Portanto, o que parecia não acontecer, aconteceu. Ana superou assim toda a expectativa. O apóstolo Paulo vai dizer, citando Abraão: esperou contra toda esperança. Esta é a ousadia da fé. O que parece não possível aos olhos da ciência, das previsões sociais, econômicas, das prospectivas e perspectivas dos homens, Deus pode intervir. Deus é capaz de agir para além das previsões, para além das projeções, das análises, das intuições dos homens. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ana, nesse sentido, é profetisa. Não a profetisa Ana, que aliás é outra figura, que vai contemplar o menino Jesus, juntamente com o sacerdote. Ela, aos 84 anos, depois que ficara viúva, consagrara-se no templo e aguardava a vinda do Messias. Ela exulta a outra Ana com o nascimento de Jesus e sua apresentação no templo. Mas esta, a Ana do Antigo Testamento, é a Ana das profecias prorrompantes, que mostram: eu que esperei, não fui desiludida. Eu que aguardei, não fui decepcionada. O Salmo 36 diz: entrega o teu caminho a Deus, confia nele e ele agirá. E os desejos do teu coração ele atenderá. Espera no Senhor e ser forte. Espera no Senhor. Esse belíssimo salmo, penso que foi levado à radicalidade, ao pé da letra, com insistência inimaginável, com uma persistência heróica, pela mãe de Samuel. Também este Magnificat, digamos assim, do Antigo Testamento, que Nossa Senhora, repito, eu tenho quase certeza que ela sabia de cor, porque o Magnificat dela mostra estas realidades que aparentemente não podem ser mudadas, são intocadas, são incroláveis, são imexíveis, para usarmos um neologismo brasileiro. Para Deus isso é tranquilo de ser modificado, de ser alterado, porque tudo é café pequeno para Deus, para usarmos uma linguagem bem popular. Portanto, os fortes tiveram seus arcos quebrados. Os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão. Os pobres e famintos se fartaram. Quem era estéril, deu à luz. Quem era fértil, definhou. Ou seja, Deus é capaz de reverter as ordens, subverter tudo, da noite para o dia. E quem se pensa o tal, diante do Senhor, cai. E quem se pensa o fraco, o Senhor o utiliza para confundir aquele que é forte. Essa é a temática da 1 aos Coríntios, capítulo 1. Deus escolheu aqueles que nada são, aqueles que são considerados estultos aos olhos do mundo, para confundir os que são. Esse é o Deus que intervém de forma majestosamente simples, misteriosamente humilde, escandalosamente oculta aos olhos do mundo, na simplicidade do presépio. Ergue do pó o homem fraco, do lixo retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres, num lugar de muita honra e distinção. Todos nós sabemos que esta profecia se aplica à humanidade inteira, fadada à condenação
e que com a intervenção do Filho de Deus encarnado, ela é elevada até as alturas, e Cristo Jesus a introduz na glória como primícias dos que adormeceram. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Vós morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto e não as da terra. Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pronto, aqui está o verdadeiro sentido desta misteriosa profecia de Ana, primeira leitura, e Salmo, que se cumpre plenamente no Magnificat da bem-aventurada Virgem Maria. Então, vamos agora à comparação, para vocês perceberem que Ana era uma figura tão amada e tida como uma profetisa em um grau tão eminente, que o Magnificat de Nossa Senhora tem paralelos muito grandes com o canto dela. Claro que tem reminiscências também de outros textos do Antigo Testamento. Mas poderíamos dizer, entre Ana e Nossa Senhora, malgrado Ana ser casada e já ter feito sexo, Maria Santíssima não era casada, não fizera sexo, nem antes, nem durante, nem depois do parto. Mas a expectativa da Virgem é a mesma de Ana. Só que Ana gerou Samuel. Maria Santíssima gerou o Salvador. Mas pela similaridade das palavras dos dois cantos, temos aqui um paralelo que é impossível não registrar. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Exulta no Senhor meu coração. Maria Santíssima. Lucas capítulo 1, versículo 46. A minha alma engrandece o Senhor. Ana, se eleva minha fronte no meu Deus. Maria, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Agora temos algo que é tipicamente de Nossa Senhora. Ana não disse isso. Olhou para a humildade de sua serva. Ana não faz alusão a isso. E não se considera serva. Mas Nossa Senhora sim. Doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Ana não disse isso. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Ana não disse isto. Nossa Senhora disse isto. Nesse sentido, nós temos o canto do Magnificat muito mais elaborado, muito mais elucubrado, muito mais teológico, muito mais rico. Afinal de contas, é o Salvador que está no ventre de Maria. E ela é a mãe de Deus, a mãe do Salvador. O Magnificat, portanto, não podia ser uma mera repetição. Traz novidades. Agora, vamos à similaridade. Ele mostrou a força de seu braço. Ana diz: minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Ana diz: o arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, e os fracos se vestiram de vigor. Nossa Senhora diz: derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias. Ela usa a mesma lógica de Ana. Ana mostra, com outras palavras, que o Senhor é capaz de subverter a ordem, de elevar quem foi humilhado, de rebaixar quem foi elevado, de tornar fértil quem era infértil, de tornar infértil quem era fértil, de transformar o gozo em tristeza e a tristeza em alegria. Ou seja, ambas têm consciência de que o Deus em quem acreditam, ambas, é capaz de fazer o que Nossa Senhora diz: o poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Mas Nossa Senhora diz algo que Ana não diz, e nesse sentido, Nossa Senhora tinha que ser muito mais amada, muito mais venerada do que a profetisa Ana. Doravante,
todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. A profecia de Nossa Senhora se cumpriu, pelo menos se cumpre entre nós católicos e os ortodoxos. Não posso dizer entre todos os protestantes. Digo protestantes porque nós somos evangélicos. Evangélico é quem crê no Evangelho. Nós somos crentes. Crente é quem crê no Evangelho. Nós, crentes evangélicos, cumprimos pela veneração, pelo amor, pela devoção e pela consagração, pela confiança, pela entrega, pelo abandono às mãos e ao coração de nossa Santíssima Mãe. Cada vez que fazemos isso, cumprimos esta profecia: doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Filhos caríssimos, duas mulheres, dois eventos, duas graças alcançadas, dois favores em dois momentos cruciais da história. Ana, o fim do tempo dos juízes, e o prelúdio, a preparação para o tempo dos reis. Samuel não será rei, será o último dos juízes. Estamos ali num período de 200 anos que vão desde a tomada da posse da terra prometida, com Josué, depois de 31 batalhas, após eles terem entrado na Terra Santa, a pé enxuto, atravessando o Rio Jordão, depois da primeira conquista da cidade de Jericó. As outras 30 cidades foram sendo conquistadas paulatinamente, com batalhas duríssimas. Josué, exímio, preparadíssimo general, venceu as 31 batalhas. Quando a terra é dividida entre as tribos, com exceção da tribo de Levi, a tribo sacerdotal que não ganhou terra, pois a tribo era escolhida por Deus, foi escolhida por Deus para os seus homens exercerem o sacerdócio. Se eles não tinham terra, as outras tribos eram obrigadas a mandar as primícias e depois os dízimos para a manutenção dos sacerdotes, dos seus familiares e do templo. Pois bem, tudo isso resolvido, temos um período de 200 anos, mais ou menos, de Josué até Samuel, primeira leitura de hoje. Samuel, então, encerra uma fase da história dos hebreus, de Abraão até Moisés, 600 anos. De Moisés até Josué, 50 anos, os 40 que passaram no deserto. Depois de Josué até Samuel, 200 anos. Samuel é um marco divisor. Ana está na linha divisória entre o período dos juízes e o período da realeza. Maria Santíssima está na linha divisória entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre a profecia e o seu cumprimento. Assim, o Magnificat é síntese de toda a história da salvação, que está, de certa forma, visibilizada, condensada na figura da Mãe de Deus, da Virgem de Nazaré. Auguro para os queridos sacerdotes aqui concelebrantes, para todos vocês aqui presentes e para os que nos acompanham ao vivo nesta transmissão pela internet e os que vão assistir, certamente o vídeo vai ficar disponível, um santo Natal de incontida, extravagante e extravasante alegria, a alegria da Virgem, que encontra palavras no Antigo Testamento e inclui nessas palavras de Ana a sua própria identidade e especificidade na história da salvação. Doravante, todas as gerações me proclamarão bem-aventuradas. Bem-aventurada. O poderoso fez nela maravilhas. A Virgem elogiada pelo Salmo 44, olhai, minha filha, ouvi isto, que o rei se encante com a vossa beleza.
ela toda ornada, que adentra no palácio real, acompanhada de suas amigas, suas companheiras. A tradição da igreja vê no Salmo 44 esta figura belíssima, que o Cântico dos Cânticos diz: quem é esta que avança como aurora, temível como exército em ordem de batalha? A garotinha está grávida. A mãe de Deus, que talvez, quando isso aconteceu, ainda não tinha 18 anos. No seu ventre, o Salvador do mundo. A expectativa de Adão, passando pela história de Israel, prévias angústias e sofrimentos dos nossos antigos patriarcas. Abel, elogiado pela carta aos Hebreus, Noé, Enoque, que foi arrebatado, todos que esperavam a feliz expectativa. Adão, de Adão, nosso pai, Abraão, Moisés, obviamente Isaac, Jacó, os seus 12 filhos. Eis a história da salvação em andamento, e em Maria tudo se cumpriu. A expectativa do nosso povo se realizou. Eu carrego no meu ventre o Deus Salvador, o Messias. O poderoso fez em mim maravilhas. Às portas do Santo Natal, honremos a Virgem com incontida veneração e saudemos com uma veneração ímpar, com um amor que abaixo de Deus é incomparável. De nossa parte, dirigirmos a uma criatura. Ela, abaixo de Deus, acima de todos e de tudo. Ela, mas abaixo de Deus. Nós vos amamos, Maria, porque fostes escolhida por mérito de Deus Todo-Poderoso, que vos preservou da mancha original, da mácula primeira, em previsão dos méritos de Cristo. Vós sois toda santa, vós sois toda pura, em vós não existe imperfeição, em vós não há pecado. Carregais no vosso ventre nosso Senhor e Salvador. Graças vos damos, Maria. Levantamos a nossa cabeça. Nossa redenção, que se aproximava, agora está conosco. Deus irá nascer do vosso ventre. Ajudai-nos com os magos e os pastores a nos dirigirmos a Belém, para adorarmos o menino, tão logo ele nasça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.